frio durante o dia, agora tá melhor. Então sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos. Hoje eu vou falar de um assunto e o melhor de tudo, que hoje eu vou dar um exercício no final que para minha vida foi assim, sabe só quando você enxerga alguma coisa, né? Foi aquilo que eu botei hoje nos stories, sabe? Quando você olha alguma coisa e tum, aquilo dá uma explosão e você pensa, meu Deus, como é que eu não vi isso antes, né? Vou dar um exercício para todos aqueles que acham também que tem amor exigente, mas primeiro vamos ver, né, se nós temos esse amor exigente. A grande maioria de nós tem, né? A grande maioria de nós, infelizmente, tem. Nunca nada tá bom pra gente, a gente gostaria de estar em primeiro lugar na vida das pessoas, né? O que é amor exigente, né? Amor exigente é aquele que exige, né? O nome já fala. Só que o problema é que nós não exigimos da gente, né? Porque nas constelações, nas posturas, né, das constelações, no estudo das constelações, porque a constelação não é só você constelar, ele tem um universo, sabe, de posturas, de atitudes, de como você pode olhar para a vida de uma forma diferente, né? E como você pode se colocar na vida de uma forma diferente, né? Então, esse amor exigente, muitas vezes, no qual a gente exige muito do outro, né? Ele vem carregado de um monte de outros sentimentos, né? E é muito engraçado, porque quando a gente tem esse amor exigente, a gente coloca o poder da felicidade na mão do outro. Então esse amor exigente, ele está muito relacionado às carências que nós temos. Muitas pessoas que eu também, não vou dizer que não, depois eu até vou me botar nessas partes ali, né? Se torna exigente demais para com o outro. E aí vão gerando duas coisas que eu já vou estar falando. E aí eu quero que vocês me digam se é verdade, se isso acontece com você, se você tem esse amor exigente e se isso acontece com você, né? Porque quando nós exigimos demais do outro. Então a gente quer que o outro faça a gente feliz. A gente cria algo que é destruidor, vamos dizer assim, porque é a expectativa, né? Então, quando eu me torno exigente demais, eu crio expectativas. Quando eu sou mais desapegada, eu já aceito mais as pessoas como elas são, né? Mas quando eu tenho esse amor exigente, não tem jeito. Eu quero que o outro leia meus pensamentos, né? Então quando a gente é casada, a gente fica, e ao invés de dizer, eu gosto disso, ou eu gostaria disso, não, a gente quer a surpresa. E aí a surpresa não vem, frustração. Né? Então são as duas palavras mais presentes em quem tem amor exigente. Expectativa e frustração. Eu tô sempre criando algo em cima de algo. Então, muitas vezes esse amor exigente a gente coloca em cima dos filhos. Então a gente quer que a gente gostaria de estar em primeiro lugar na vida dos filhos. E isso a gente vê cheio por aí, né? Quando num relacionamento os pais se brigam, né? Geralmente é mais a mulher, tá, gente? Eu trabalho mais com isso e a gente... É muito engraçado porque eu gosto muito de perguntar assim, você tem amigos homens? Quando vocês estão lá, dela assim, não, a coisa mais difícil é um homem falar mal de uma mulher, né? Então, geralmente somos nós, né? Que se juntam, quando nos juntamos, geralmente, né, vamos para esse lado de falar mal. E a gente tem muito isso também de querer ser... tá em primeiro lugar na vida dos nossos filhos, né? E infelizmente a gente tem que denegrir o outro muitas vezes para estar em primeiro lugar. Não basta simplesmente as coisas que eu faço, né? Eu tenho que olhar para a pessoa e ver que eu estou lá. Então muitas vezes a gente toma esse tipo de atitude, né? De falar dos defeitos do marido, teu pai é isso, teu pai é aquilo, teu pai é aquilo outro. Não que os homens não façam, tá, gente? Mas nós mulheres fizemos mais, tá? E aí, o segundo, amor exigente demais com o cônjuge. Quando a gente tem esse amor exigente, a gente vai para os relacionamentos colocando já um peso muito grande naquela outra criatura. Porque a carência que eu tenho, o buraco que eu tenho, é muito difícil dele ser completado.
Então, sempre parece que falta algo, sabe? E esse quando falta algo é muito chato porque a gente vai para aquele sentimento que nós temos dentro de nós, que é, meu Deus, se a gente tá vivo, a gente não tá passando fome, a gente tem um trabalho, a gente tem uma família, tá, estamos passando por dificuldades, mas a gente tá aqui, tá unido, estamos lutando, estamos fazendo o nosso melhor. O que acontece? A gente se acha meio ingrato, né? Meio ingrato. E aí, quando a gente se acha ingrato, nossa, daí mesmo é que o círculo fica andando para trás, né? Então, quando a gente olhar para essa sensação, né, para a pessoa que está ali no nosso relacionamento e querer que ele tape o buraco, né? E isso é tanto homem quanto mulher, tá? Tem muitos homens aí fora, né, nos relacionamentos, que tem um ciúme doentio, que a mulher tem que estar cobrindo, né, tudo aquilo que tá faltando, assim como tem mulheres também que querem que o homem cubra tudo, né? Ah, não, mas é porque ele podia ser mais romântico. Ah, mas ele podia ser mais isso. Ah, mas ele podia ser mais aquilo. Ah, ele podia fazer uma surpresa. Ah, ele podia isso, ele podia aquilo. Ah, ele podia chegar em casa e ter alguma coisa, né? E aí, isso a gente tá lá dentro de nós. E fora o que nós cobramos da pessoa, né? Como a pessoa deveria ser no trato para comigo. Mas muitas vezes eu não olho, é que a pessoa ela só pode dar aquilo ali que ela tá dando. E aí eu não consigo aceitar. Então muitas pessoas vivem relacionamentos hoje conflituosos por conta disso. E eu olho pra mim como eu era antigamente, né? Eu era desse naipe. Eu queria que a pessoa adivinhasse o que eu estava pensando, eu queria que a pessoa fizesse sempre, eu queria que a pessoa estivesse ali presente, eu queria estar em primeiro lugar. Era muito desgastante. Eu entendo que isso é muito desgastante para o outro, né? Quem aqui já teve um namorado ou um marido ciumento? É fácil você aguentar? Eu nunca fui do ciúme, mas eu sempre quis que a pessoa me surpreendesse, né? Então, eu ficava imaginando coisas, criava expectativas e daí aquilo não acontecia. Porque é muito difícil hoje a gente querer que tanto nossos amigos, né, como os nossos filhos, como o nosso cônjuge, tape um buraco, sendo que este buraco não foi aberto por eles, né? Nós já trazemos isso dentro de nós, né? E muitas vezes não, a grande maioria, né? Eu acho que quase sempre. É que eu detesto colocar umas coisas muito fixas, sabe? Aquela coisa assim, todas as vezes que isso acontece é isso, ou isso é isso. Não gosto nada, né? Eu sempre falo pra pessoa, não leve a minha verdade como verdade, porque nem eu as levo, né? Eu questiono às vezes, eu tento procurar o caminho. Então, com a maioria dos atendimentos, eu olho, eu vejo mais ou menos, né? Aonde vai. Mas às vezes me surpreende, né? Tem atendimentos que a pessoa vem trazendo algo e aí na hora que eu coloco ali, que a gente vai olhar, aparece outra coisa totalmente diferente. É algo assim inacreditável. Mas a grande maioria é isso mesmo. Quanto maior a expectativa, maior a frustração. E por que a gente cria expectativas? Porque a gente coloca tudo isso na conta da outra pessoa. Então a outra pessoa, ela tem que estar ali para todos os meus desejos, adivinhando aquilo que eu quero, e eu tô ali sempre exigindo, mas não paro para olhar, né? E o engraçado é que a gente sempre olha e acha assim que tá fazendo demais. Eu olhava para mim e pensava, nossa, mas eu faço tudo, né? Eu tô sempre ali, eu tô fazendo tudo, mas, cara, isso é muito difícil, é muito complicado. Isso é uma carência excessiva que a gente tem, né? E essa carência, ela não é tapada, né? Não adianta você querer ter um relacionamento e querer que esta criatura consiga trazer para você essa harmonia dentro, né? Eu acho ainda pior de tudo é quando a gente coloca isso tudo nos filhos. Então tem muitos de nós, né, colocam tantas expectativas em cima de um filho que o filho não consegue nem viver a vida dele. Muitas vezes ele tem que estar vivendo a vida dos pais,
né? E porque eu não consegui resolver os meus casos, eu boto aquela criatura no mundo. E o que é mais engraçado é as pessoas falarem assim, eu era assim também, tá? Uma vez eu cheguei na terapia, eu falei, mas eu botei filho no mundo? Botei filho no mundo para cuidar de mim, né? A minha terapeuta olhou e falou assim, é mesmo? É esse pensamento que você tem? E aí eu entendi o que ela quis me dizer, né? E aí eu comecei, claro, com a terapia comecei a mudar a minha mente, né? Porque a gente tem que criar uma saúde mental para ter uma saúde do corpo e para que a gente seja cada vez mais independente, né? E não dependente de alguém, porque a carência ela nos leva a ser dependente. Então, por exemplo, eu tinha lá 5 amigas, pronto, se elas saíssem e não me chamavam, pronto, já ficava chateada. Né? Se fosse fazer algo e eu não estivesse incluída, pronto, já ficava chateada. Se era mais amigo de fulano do que pronto, já ficava chateada. Então eu era uma pessoa muito, não ciumenta, eu brinco porque eu não sou ciumenta. Ciumenta é coisa de gente fraca. Eu sou um grau a mais, assim, eu sou possessiva, né? O que é meu, o que é meu eu não gosto de dar. Então, isso no final virava um peso para as pessoas, né? Então as pessoas que eram minhas amigas tinham um peso, né? Porque eu estava ali. Só que eu, para poder ter aquilo, dou demais. Então, quanto de nós já passou por aquela palavra, né, de se sentir injustiçado pelo universo, né? De fazer, nossa, eu ajudo todo mundo e quando chega na minha vez ninguém me ajuda. Ai, porque eu faço tanto pelos outros, mas para mim não sobra nada. Nossa, eu faço tanto pelos outros e só recebo punhalada, né? Então, assim, eu vejo muito as pessoas vindo falar comigo, né? E no próprio atendimento, as pessoas trazem muito essa questão, né? De estar sempre fazendo, né? E esse amor exigente é isso, muitas vezes o que acontece? Como eu sou muito exigente, automaticamente eu coloco isso na conta do outro e o outro vai ter que dar um jeito de trazer tudo que eu quero, né? Então imagina, é muito difícil. Agora, de onde vem toda essa dor, né? Que nós criamos dentro de nós? Eu comecei a anotar, eu gosto muito de falar de mim, né? Porque eu penso assim que eu acho que a melhor forma da gente poder dizer para alguém algo é quando você já passou, né? Às vezes quando a pessoa chega assim, nossa, você perdeu a mãe, nossa, eu imagino a dor que você tá sentindo, né? Sendo que a mãe dela tá viva, né? Então é bobagem, a pessoa não sente, assim como alguém que não tem um pai, como assim como alguém que não tem a mãe, assim como alguém que foi adotado. Eu entendo dentro das posturas uma maneira de enxergar aquilo, né? Mas eu entendo também perfeitamente que não dá para eu tomar o lugar daquela criatura porque eu não passei por aquilo. E quando a gente não passa por certas coisas, a gente não consegue entender, né? Se minhas filhas fazem algo sem mim, eu morro. Tá vendo? Ó, amor exigente também, né? Então, todos nós temos um pouco, tá, gente, de amor exigente. Só que uns são exacerbados, né? E tem uns que ainda falam, né? Tipo, eu deixei a minha vida para cuidar de vocês, né? Com relação aos filhos. E aí o que aconteceu? Olha o que você me dá de volta, né? Ou quando você tem um relacionamento que você vai lá e fala, né? Assim, nossa, eu briguei até com a minha família para ficar com você, né? Então, exige daquela criatura uma postura que muitas vezes ela não tem para dar. E a gente fica cobrando, né? E aí eu vou criando coisas na minha cabeça. Eu faço tal coisa, então eu vou lá e faço tal coisa pra Ângela, mas eu tô querendo que a Ângela me dê algo em troca. E se a Ângela não me dá, porque eu já vou criando expectativa. Se a Ângela não me dá, nossa, né? Então eu vou lá e trato a Cláudia assim, né? Por quê? Porque eu tô querendo. Eu sei que é muito ruim a gente olhar para isso, né? Mas uma coisa que eu acredito piamente, né? Tudo aquilo que a gente faz tem um interesse por detrás. Então, se eu trato bem uma pessoa, é porque eu também quero que ela me trate. Né? Se eu trato bem, se eu faço alguma coisa, é porque eu quero que depois me tragam de volta. Né? Então, um dia a pessoa falou para mim, não, isso não é verdade. Eu faço a caridade e eu faço porque eu me sinto bem. É isso mesmo, você se sente bem. Por que você ajuda o próximo? Porque isso me traz muita paz. Isso mesmo, me traz paz. Por que você faz isso por tal pessoa? Porque isso me dá uma felicidade. Isso me dá uma felicidade, né? Então, na verdade, tudo tem um interesse, que é o nosso interesse.
Então, quando a gente olha desta forma e a gente encara essa realidade de que nós sempre estamos fazendo algo porque nós estamos querendo algo em troca, cai este véu de bonzinho também que nós temos, né? E aí você começa a incorporar outro tipo de força dentro de você, né? Não aquela força da vítima. Tá? Porque quando a pessoa vem e fala, não, porque eu fiz tudo por fulano, eu fiz tudo por Beltrano, porque eu fiz, porque eu faço, porque eu trato bem, olha que eu nem recebi, olha que a minha mãe nem fez isso por mim, olha que meu pai nem fez isso por mim, porque eu tive uma mãe isso, uma mãe aquilo, um pai isso, um pai aquilo, e eu faço e agora estou recebendo isso em troca, né? Então, vocês podem ver que tudo isso, essa expectativa que nós geramos em cima do outro, ela vem de onde? Vem daqui de dentro, de eu querer ser reconhecida por aquilo que eu estou fazendo. E o universo, ele entende perfeitamente isso. Então, o que que o universo nos diz? Ele fala, ô minha filha, por favor, a gente tem que fazer as coisas sim, nessa fase, dessa fase que a Terra se encontra, né? E como nós estamos aqui, muito difícil a gente ver de forma diferente isso. Mas se eu consigo pelo menos enxergar quem eu sou, eu já resolvo metade dos problemas. Porque o problema é que hoje o ser humano ele fica colocando tudo na conta dos outros, na conta dos outros, na conta dos outros. O outro tem que me fazer feliz, o outro tem que cobrir um buraco, o outro tem que, né, as expectativas. A expectativa, ela só vem por quê? Porque nós queremos ser agradados. Então, quando a gente larga isso de mão, a gente para de se frustrar, sabe? E é uma coisa inacreditável. E comigo aconteceu isso. Por isso que eu falo, quando eu faço os atendimentos, eu no final dou um exercício, eu acompanho a pessoa durante uma semana. E nesses exercícios, que tem algumas pessoas que fazem, tem outras pessoas que não fazem, mas também tá tudo certo, né? O que que acontece? Eu dou esse exercício e eu faço o acompanhamento, né? E eu fico olhando as respostas, lógico, né? Do que quando a pessoa vai fazendo, né? E de como ela vai se sentindo. E eu sempre digo, né, quando eu dou o exercício, olha, coloque o máximo de coisas que você lembrar, porque depois eu dou uma frase, né, e dou umas atividades para a pessoa fazer. Porque muitas vezes você vai lá, você constela. Quando você constela, ali acontece algumas coisas e você vai ver. Quando você vê aquilo, né, e eu tenho umas coisas que eu gosto sempre de falar que é, quando você constela, você vê a verdade, você entra em contato com ela, você é mostrado um caminho e aí você segue o caminho se você quiser, porque é ação. Sem ação, sem mudança de postura, não tem, né? Não tem o próximo passo. Então, quando eu faço o atendimento, eu gosto sempre do quê? De estar mostrando, sabe? Para que a pessoa entenda de onde vem, para que a mente lógica dela solte aquilo. E aí eu dou esses exercícios no final. E foi muito engraçado porque quando eu entendi que isso me ajudou, também levo para as outras pessoas. Só que esqueci de colocar uma frasezinha. E quando eu esqueci de colocar essa frase, beleza, o universo uma hora atrás, gente, porque eu sempre falo, se você não quer evoluir, não peça, porque o universo não vai parar de te trazer. Quando a gente decide que a gente quer passar para o próximo nível no universo, não adianta mais que você querer voltar para trás, né? Porque ele vai... Ontem foi muito engraçado que eu fiz um atendimento e eu conheço a pessoa, né? E eu sabia de um fato que tinha acontecido na vida dela. Mas eu não falei nada porque foi a irmã dela que me contou, né? E aí não falamos nada, né? E eu sei que isso era uma coisa muito importante. Foi muito engraçado que hoje ela foi falar com a mãe dela e aí ela fez uma pergunta, a mãe dela deu uma resposta, ela já ficou puta, daí já veio isso na cabeça e como eu faço o acompanhamento durante uma semana, né? Foi ontem, hoje ela veio falar, ela assim, tu não acredita, não sei o quê. Daí eu falei assim, como você não quis falar, eu deixei o universo trazer, né? E aí a gente conversou sobre isso. Por quê? Porque não adianta, sabe, gente? Quando você não lembra, ou você não fala, ou você não sabe o que é, as coisas vão vindo na sua direção para que você olhe para aquilo. Às vezes a gente vai pela nossa mente lógica. Não, na minha mente lógica, eu faço atendimento, as pessoas dizem o quê? Não, tá tudo certo. Não, eu já entendi, porque a minha mãe, ela fez o que era possível. Ai, porque meu pai fez o que era possível, né?
Mas, na verdade, isso é a mente lógica do adulto. A criança tá lá atrás birrando, né? Então é nessa criança que nós temos que chegar para ela soltar a mão do sofrimento e seguir para a vida de forma grandiosa. E aí, eu sei que eu fiz pra mim e não coloquei em prática, não anotei tudo, né? Quando chegou esse ano, lógico, né? O universo entendeu que eu já tava pronta pra receber isso e me trouxe uma cacetada, né? Aí eu falei, mas por que eu não vi isso antes? Por que eu não vi isso antes? E aí, pronto, a dor tomou conta. Eu geralmente somatizo muito rápido, gente, no meu corpo. Eu vou tentando, mas tem hora que... E é uma dor emocional que eu tinha muito grande. Então, a dor física também já tá comigo há 3 meses, né? Então, essas coisas, elas ficam dentro de nós. E se a gente não resolve, é muito difícil ter um relacionamento fluido, entende? Às vezes eu olho alguns casais, algumas pessoas, né, no qual eu atendo, é tudo muito stick puxa, sabe? Hoje eu tava vendo um filme, e no filme ela dizia assim... Ele perguntou para ela, se você fosse escrever uma música, o que você colocaria? Era uma música de amor, né? E ela pegou e falou, eu queria isso, queria aquilo, mas o mais principal de tudo é que fosse uma coisa leve, sem briga e fluida. Aí eu olhei e falei, olha que coisa linda, né? Que é isso que eu acho que todo mundo procura. Mas a gente tem tantas coisas dentro de nós, mas principalmente... esse amor exigente. E o amor exigente, ele não aceita o outro como ele é. Porque às vezes a pessoa não tem para dar, né? Eu fiz o atendimento de uma pessoa e um amor exigente altíssimo, então toda a infelicidade da vida da criatura está nos pais dela, né? E eu fui tentando mostrar para ela o caminho, mostrar para ela. E tem uma hora quando a pessoa não quer enxergar, eu sou obrigada a dar abrir o olho da pessoa, né? E aí eu peguei e falei para ela, eu disse... Olha, você é PhD nisso, PhD naquilo, fez isso, psicologia não sei o que, 9 fora, tarará, tarará, e seu pai é analfabeto. E você não tá dando conta da sua vida, por que que você acha que ele daria, né? Então, às vezes, a gente não consegue olhar para aquelas pessoas que criaram esse buraco dentro de nós e a gente culpa tanto eles, né? Coloca tanto peso em cima deles, sendo que eles receberam muito menos do que nós. E quando a gente não recebe, também tá tudo certo, né? Quando uma pessoa que eu sigo, que eu gosto muito, né? Ele diz assim, somos nós que temos que cuidar da nossa felicidade. Se você não recebeu, faça você, né? E aí eu ficava pensando assim, como eu vou fazer isso, né? Como eu vou preencher esse vazio dentro de mim? Sendo que esse vazio vinha de uma criança que achava que não era amada. Porque, gente, o amor exigente, ele só vem de um buraco. Do buraco dos nossos pais, infelizmente, né? Ele não quer dizer que os nossos pais foram as pessoas que criaram esse buraco na gente, não. Muitas vezes somos nós mesmos que criamos, né? Aí tem gente que fala, ah, mas lá em casa era assim, minha mãe preferia fulano e não preferia eu não era número 1. Mas talvez porque quando você veio, ela não estava vivendo um bom momento com o pai, ou isso, aquilo. Mas isso tudo são justificativas, né? Ah, porque estava com problema, porque isso, porque problema com a mãe dela, porque... Gente, o porquê e o mais é procurando culpado, né? E hoje eu entendo que como que você tapa um buraco como esse? É simples, é você olhar para aquela criatura e entender que ela não podia dar mais do que ela deu. Ela não tinha condição. E hoje, se a gente olhar pra gente, é fácil a gente entender. Tem coisas que eu não dou conta de fazer. Quantas pessoas que vêm nos atendimentos e isso não dá conta de certas coisas. Não dá conta. Ah, eu bato na minha filha, mas eu não queria ser assim. Ah, eu faço isso com meu marido e eu não queria ser assim. Ah, eu faço isso e eu não queria ser assim. Eu bebo e não consigo parar. Eu fumo, não consigo... Sabe assim, gente, é cada coisa que aparece. E aí eu entendo e eu deixo a pessoa falar, porque é isso, quando a gente se enxerga e a gente olha que nós temos tantas coisas dentro de nós e que nós não conseguimos mudar. Então, se eu não consigo mudar, por que eu também não olho para aquela criatura? Qual a criatura que quer vir para o mundo e quer ser uma pessoa ruim? Não, todo mundo quer ser bom. E principalmente, todo mundo quer pertencer.
O pertencimento é a coisa mais forte que existe dentro do ser humano. Ele quer fazer parte de algo, né? Ele quer ser amado por um pai, ele quer ser amado por um avô, ele quer ser amado por um irmão, pelos amigos, os colegas de trabalho, todo mundo quer ser amado. Aquele que diz que não quer, tá mentindo, gente, tá mentindo. É só você ver uma pessoa dessa vendo um filme na frente da televisão, sabe aqueles bem durão que não choram por nada, aí vê um filme na televisão, aí aquele filme de coisa de margarina, né, coisa de como é que é? Família de margarina, e a pessoa olha e às vezes chora, porque eu acho que todo mundo gostaria disso, né? É muito forte essa coisa dentro de nós, sabe? Do pertencimento. Então, quando a gente enxerga isso, a gente começa a entender como eu posso devolver, né, a grandiosidade deles e como eu posso me preencher com aquilo que está faltando. E aí, depois no final vocês me lembram de eu dar a frase para vocês, tá bom? Que eu falo todos os dias pela manhã quando eu acordo, tá? E eu falo uma pro dinheiro, eu falo uma pro universo de gratidão, eu falo uma para me libertar disso e uma pro dinheiro, tá? Depois no finalzinho, vocês não me deixam esquecer de acabar a live e não dar essa dica para vocês, tá? E aí eu comecei, deixa eu ver o que ela fala aqui, Kátia, ter consciência que eles fizeram o melhor que puderam, como nós também fazemos o que achamos melhor e não... É isso mesmo, Kátia, certíssimo. Tem coisas que a gente tem que entender. Só que é isso que eu falo, muitas vezes isso é a nossa mente lógica. A criança, infelizmente, ela tá lá atrás birrando. E ele carrega isso pela vida. Então, o que acontece? Às vezes não consegue ter um relacionamento, às vezes não consegue ter dinheiro entrando, às vezes perde o dinheiro, às vezes o negócio fica estagnado, o relacionamento, às vezes a pessoa não tem paciência com os filhos. A vida é para ser fluida. Quando ela não está fluida, quando ela está difícil, pode ter certeza que alguma coisa tem. Às vezes são coisas que eu fiz um atendimento, até foi muito engraçado, porque eu tenho uma paciente minha amiga, que ela mora em Israel. E daí ela falou assim, eu tenho um amigo meu que quer fazer. Eu falei, tu é louca, guria? Eu não falo hebraico, como que eu vou estar fazendo esse atendimento? Não, mas eu vou traduzir. Nós vamos fazer no Zoom e eu vou traduzir. Não, eu quero que ele consulte contigo. Eu falei, tá bom, vamos fazer. E eu fiquei pensando, meu Deus, será que a alma dele vai falar com a minha em português? Porque senão tá ferrado, né? Vai falar em hebraico, eu não vou dar conta, né? E aí, tá, beleza, começamos o atendimento. E a hora que já começou o atendimento, eu já vi, né? Eu falei assim, vê se faz sentido para você, né? A sua alma falou para mim, porque existe vários tipos de constelar, né? Com bonecos, quando você entra no campo da pessoa e vê o que tá na frente, a pessoa te fala. Quando você usa âncoras, né? Que eu gosto muito também nos atendimentos dependendo da situação de usar âncoras. Então, pronto, tem. E eu gosto desse tipo porque eu tô bem neutra, não julgo nada, não tenho medo, entro. Mas aí quando foi, eu pensei, o universo dá jeito pra tudo, vamos lá. Se ele falar em hebraico, as minhas consciências aqui vão ter que trazer. Pronto, beleza, comecei a fazer o atendimento. Aí eu fiz o atendimento, tô começando, e eu olhei pra ele, peguei e falei assim, ele tem um tio, por parte de mãe, né, que é um dos maiores excluídos, ele foi à falência, ele tem isso na vida dele. Daí ele falou assim, ele olhando pra minha amiga, ué, como é que ela sabe, gente? Eu tenho sim o meu tio e é isso que me irrita, eles vivem me comparando com esse meu tio que eu não vou dar certo na vida, ainda mais que eu já falei uma vez, né? Bom, aí você vai fazendo o trabalho e tudo, e de repente me veio assim, olha, vocês têm que tomar bastante cuidado, a gente tem que mudar a postura, né, com relação a muitas coisas, ver se faz sentido pra você. O que me veio aqui foi que teve uma briga por herança na família de vocês, lá atrás, tá? Acho que foi dos seu bisavô, né, por aí, e eles se mataram por causa de herança, né? E ele falou, não sei de nada, porque eu não sei nada da família. Eu falei, procure saber, porque assim, quanto mais a gente sabe da família, e essa dica eu dou pra vocês, gente, quanto mais você sabe da sua família, mais você vai tirando os excluídos da prateleira. Porque o que são os excluídos? Nada mais do que as pessoas que a gente fala mal. Pronto, aí você vai lá e inclui, né? Aí expliquei pra ele direitinho tudo. Ele chegou em casa, fez, no outro dia tava
veio falar que inacreditável que ele e o pai não se brigaram, ele e o irmão fizeram as pazes e a mãe dele tava um amor. Ele disse, como isso pode acontecer? Eu falei, quando você muda a postura, é como efeito dominó. Derruba um e várias coisas acontecem, né? E daí ele sentou, disse que na sacada, ficou conversando e perguntou. E o pai falou, teve sim. Lá os irmãos do teu avô, eles por conta de herança, eles acabaram brigando e se mataram, né? Então, vê como essa energia, às vezes, ela desce, você entende? Não quer dizer que tudo é do que está acontecendo aqui. A grande maioria é, a raiz da nossa árvore está sempre prejudicada, porque a criança ela não solta esta birra. Então, quando a gente acha que uma mãe não deu o amor todo que a gente queria, a gente tem amor exigente. Quando os pais, aí tem gente que fala, mas fulano é filhinho de mamãe. A mãe, então, a mãe também não deixou crescer. Quando a mãe vai lá e... porque na verdade a alma, ela sabe tudo, gente, você entende? Ela sabe lá de trás, dos antepassados, de tudo. A alma, ela sabe tudo. Só que ela não consegue fazer você olhar para aquilo. Então ela fica trazendo doença, pensamentos repetitivos, situações repetitivas, até que você fala, pelo amor de Deus, não tô mais aguentando, gente, pra onde é que eu tenho que olhar, né? E aí a pessoa tá cansada. Alguns estão cansados, mas não desistem de sofrer. Por isso que fazem um atendimento e não tem jeito. Continuam naquela mesma postura exigente, tá? E a postura exigente, ela vem disso, né? De você olhar e achar que faltou, que o seu pai não deu bastante, que a sua mãe não deu bastante, e assim vai se arrastando. E quanto mais eu me arrasto com essa energia, né, mais a minha vida fica truncada. Né? Então, muitas vezes, se eu tenho toda esta dificuldade com a minha mãe, automaticamente não é só esse amor exigente, não é só aquilo que eu vou exigir do outro. Eu não vou conseguir amar, por isso que a gente fala, dificuldade com a mãe, eu não consigo amar verdadeiramente. Né? Eu tenho sempre aquela condição de estranheza, né? Eu tenho sempre aquela coisa de ser a mãe do meu marido, então a gente traz várias coisas, né? Mas o pior que eu acho desse amor exigente é porque a gente começa a colocar na conta dos outros, né? Então, quando a gente começa a colocar esse peso no cônjuge, quando a gente começa a colocar esse peso num filho, achando que o filho tem que ser a coisa mais importante na vida de um filho, né? Então, essas coisas a gente tem que tomar bastante cuidado, porque... isso não leva a lugar bom. Por isso hoje tantas separações e por isso muitos filhos, quando a gente coloca esse peso, essa expectativa em cima deles, que eu tenho que estar em primeiro lugar na vida deles e eu faço de tudo, vai chegar um momento que a pessoa não dá conta. Sabe assim, quando você aperta uma coisa, espirra, né? Eu vou contar uma história para vocês. Eu faço trabalho voluntário, né? E lá no trabalho voluntário eu não posso levar isso que eu tô levando aqui para vocês, né? E lá eu só posso conversar e dar um ânimo, né, pra pessoa, né? E aí eu sei que ele bebe. E geralmente quando a pessoa tem essas coisas de bebida, de tudo, ele tem dificuldade com o pai, né? Não é sempre, tá, gente? Não precisa ser tudo certinho. Bom... Aí eu olhei pra ele, eu não posso falar nada disso, que é pai, isso, aquilo, mas eu dei uma, né, assim, e o seu pai? Ah, meu pai me safa de todos os problemas, meu pai tá sempre ali, porque meu pai é ótimo, porque meu pai, meu Deus do céu, porque quando eu fali, porque isso, porque aquilo, eu falei, nossa senhora, o pai deve ter alguma dificuldade, e aí compensa o filho com o dinheiro, não deixou crescer, porque o problema da gente não deixar os nossos filhos crescerem, é que o mundo vai ensinar eles, né? Então, às vezes, a gente tira certas responsabilidades dos nossos filhos e depois, mais tarde, a gente vai ver eles sofrendo, né? Porque o mundo é o mundo, gente. A gente tem que evoluir. Então, infelizmente, se a gente não aprende pelo amor, vai aprender pela dor, né? Então, por isso que eu falo sempre assim, sabe? De quando nós chegamos numa certa idade e que a gente trabalha para se absolver daquilo, a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba liberando os nossos filhos para que eles tenham uma vida feliz. Bom, aí eu peguei, olhei para ele e falei assim, olha, você faz atendimento, terapia, alguma coisa, né? Daí ele falou assim,
Eu faço dos alcoólicos anônimos, né? Mas isso aí é muito voltado, né, para bebida, para isso, para aquilo. Quem sabe procura uma outra pessoa, né? E eu aguentando a minha língua dentro da boca porque eu não posso falar, né? Bom, beleza. E aí a gente faz o acompanhamento e ele volta dali um mês. Quando ele voltou, passou comigo novamente, daí, né? E daí ele pegou e perguntou, ele falou assim, a senhora sabia, né? Daí eu, oi, sabia o quê, meu filho? Sabia, né, que a minha dificuldade era com meu pai, né? Daí eu falei assim, porque eu não posso, que nessa atividade que eu faço aqui, eu não posso estar falando, né? Mas geralmente é dela assim, a senhora não vai acreditar. Eu entendi, o meu pai não deixou eu crescer, né? Daí eu falei, E aí quando o pai não deixa a gente crescer, o que a gente faz? A gente tem que ser sempre dependente, criança, e pior de tudo, a grande maioria tem muita raiva, né? Então, assim, quando um filho tá honrando os pais, ele dá certo na vida. Porque se tem uma coisa que deixa um pai orgulhoso, é quando ele vê um filho bem. Porque ele olha e pensa assim, ó, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, olha só o que esse meu filho se tornou. Em compensação, quando um filho não dá certo na vida, sabe o que acontece? A pessoa se questiona, né? Ela pergunta, o que é que eu fiz de errado? Então, quando um filho se suicida, um pai vai lá e pergunta, o que é que eu fiz de errado? Então, o filho, quando ele quer honrar os pais verdadeiramente, o que ele faz? Ele dá certo. Agora, quando ele quer culpar os pais, ele dá errado na vida, né? Então a gente tem que olhar muito para isso, sabe? Olhar esse nosso amor exigente, aonde que ele está nos levando. Será que eu não estou cobrando um preço muito alto dos meus filhos, né? Será que eu não estou cobrando um preço muito alto dos meus amigos, das pessoas que convivem comigo? Será que eu não estou cobrando um preço muito alto do meu cônjuge? E tudo isso por quê? Porque eu acho que tem uma falta aqui dentro de mim, que a minha mãe não supriu, que o meu pai não supriu, então eu me torno exigente demais, né? E uma coisa eu acho que é porque eu tô falando baixo, gente. Coloca um aí na tela se tiver tudo certinho, se vocês estão escutando bem. Não sei, aqui não mexi em nada. É porque eu falo muito alto, né? Aí quando eu baixo, aí até dá para estranhar, né? Então, na verdade, é isso, sabe? A gente tem que estar olhando isso para essas nossas atitudes da vida, olhando para ver se eu não tô exigindo demais, né? E eu aprendi, agora já tá perto de acabar, eu vou dar para vocês... deixa eu ver aqui na minha lista, ver se não faltou nada, né? Vendo o que falta, E se eu posso dar uma dica para vocês, é assim: aprenda a separar, sabe? A mãe da mulher. Aprenda a separar o pai do homem. Eu sei que não é fácil, mas assim, tá cansada de sofrer? Tá cansada da vida não fluir? Tá cansado? Então sabe o que você faz? Olha para isso, sabe? Olha para isso. Às vezes a pessoa vem assim, eu gostaria tanto de fazer um atendimento com você, mas eu tenho que juntar dinheiro e não sei o quê. Gente, se priorize, entende? Se priorize, porque se tem uma coisa importante na face da terra, somos nós. Porque a hora que a gente consegue se resolver com um monte de coisa, eu não tô dizendo fazer atendimento comigo não, sabe? Com qualquer outra pessoa, que você se sinta conectado e que você olhe para essa pessoa e vê que essa pessoa tem algo para te ajudar, né? Eu fiz um atendimento na semana passada e ela falando do que ela e o marido foram em alguns psicólogos. Ela contando o que essas pessoas falaram, terapeutas e psicólogos, eu quase caí dura, sinceramente, né? Então preste bastante atenção nisso, sabe? O universo hoje, ele tem que andar nessa linha, sabe, da fluidez. E a fluidez é eu soltar as coisas, né? Eu falo sempre que o nosso trabalho, o nosso propósito é se curar, porque quando a gente se cura, a gente cura as coisas à nossa volta. Quando eu fico amarrado na raiva, restringindo, sabe, os sentimentos, quando eu fico na cobrança, no amor exigente, não honrar, né? Não honrando as pessoas que estão à minha volta e falando mal e colocando as pessoas numa prateleira dos excluídos e achando que se eu tivesse no teu lugar, porque todas as vezes que eu vou lá e critico uma pessoa,
O que eu tô querendo dizer, gente? Eu tô querendo dizer que no seu lugar eu faria melhor, mas a gente não sabe se nós faríamos melhor do que a pessoa, sabe? A gente tem que olhar e pensar assim, ó, se eu vivesse a vida que ela vive, será que eu faria diferente? Né? Então a gente tem que parar de achar que o nosso mundo é o mundo perfeito a ponto de dizer para outra pessoa o que é que ela tem que fazer da vida dela. Vamos cuidar, sabe? Eu brinco sempre porque eu te falo, Deus deu uma vida para cada um. A gente não dá conta de cuidar da nossa, quer cuidar da dos outros. A gente tem que parar com isso, né? Bom, então agora chegando pertinho do final da nossa live, eu vou dar as frases para vocês, tá bom? Pronto. E depois eu vou botar nos stories, por caso você não anote, tá? Eu vou colocar as frases lá, tá bom? E aí já vou colocar que foi da live. E claro que você que tá aqui, que já a gente foi conversando, você já foi vendo aonde você... Eu adoro quando as pessoas escrevem, porque ela coloca, né? Nossa, eu sou assim, eu tenho amor exigente, eu já notei. Né? Então, o que acontece? Quando eu falo, e você olha para isso e você começa a concordar, você começa a soltar, tá? E quando você começa a soltar, cara, é meio caminho andado, né? É meio caminho andado para fluidez, tá? Então depois eu vou estar colocando as frases, é o seguinte, se alguém quiser anotar e escrever, né? Ah, que bom, assim é bom. Ah, quando vocês divulgam alguma coisa ou quando vocês compartilham, gente, e me marcam, eu automaticamente coloco lá e as pessoas que vocês, se vocês gostam do meu conteúdo, as pessoas que que você marca, automaticamente a pessoa vê e acaba me seguindo também, né? Então, nossa, eu sou muito feliz, tá bom? Agradeço demais. Ai, que bom, Márcia. A Márcia fez atendimento comigo, né? E foi muito gostoso, né? Eu gosto, assim, Tem atendimento, assim, que quando acaba, assim, me dá um... Nossa Senhora, sempre é muito bom. A minha amiga falou assim, quinta-feira que vem, eu vou fazer de novo um atendimento com outra pessoa, com outro lá de Israel. Então eu falei assim, meu Deus do céu, o problema é tu ter que traduzir, né? Ela assim, não, eu tô gostando, guria, porque eu tô aprendendo tanto, e quando tu fala as coisas pra ele, eu já constelo junto, né? Porque o pai dela também faliu, né? Gente, é muitas coisas muito engraçadas, né? Dores no corpo, minha filha, o mental encheu, o corpo sofre. Então, vou lá, eu vou dizer a frase pra vocês que eu falo todos os dias pela manhã, tá? Quando eu acordo, eu vou no banheiro, eu não mexo no telefone, tá? Se eu posso dar uma dica pra vocês de como você pode ter um dia melhor, por exemplo, beleza. O telefone despertou, você vai lá, desliga, eu pego o telefone, vou no banheiro, sento para fazer xixi, não mexo mais no telefone e fico ali. A primeira coisa que eu falo é a gratidão, né? Primeira coisa de tudo, eu falo, Senhor, muito obrigado porque eu acordei. Tanta gente não acordou hoje e a família tá chorando. Graças ao bom Deus, a minha família não tá sofrendo hoje, né? E que o Senhor possa olhar por todas essas pessoas no qual hoje alguém da sua família morreu e eles estão chorando. Eu não consigo nem imaginar a dor de cada um deles, que o Senhor possa olhar por eles. E sempre choro de manhã, eu já começo chorando, porque vocês já me conhecem que se eu não choro, não sou eu, né? Bom, aí a segunda frase que eu coloco é: Senhor, me ajuda, por favor, que é isso que eu mais peço nessa encarnação. Eu não quero ser importante na vida de ninguém. Só o amor me basta. E o dia que a gente conseguir entender isso, que só o amor das pessoas me bastam, tá ótimo, sabe? O problema é a gente querer estar em primeiro lugar, esse amor, sabe assim, esse amor exigente. Então, olha, tá vendo? Tem gente que aqui só liga o celular, fiz hoje o dia, ó. Claro que o dia flui melhor, gente. Vai por mim, acredita no que eu tô dizendo pra vocês, tá? E aí, quando eu comecei a entender isso, que eu só preciso do amor das pessoas, que eu não preciso ser importante, né? No meu aniversário eu tive 2 amigonas minhas que não me ligaram, né? E eu entendi o que o universo quis me dizer, ele quis me dizer isso, né? Você acredita, Eliane, que elas não te amam?
Não, de jeito nenhum, eu sei que elas me amam. Só que elas tinham as coisas dela e tava tucanada com o dia a dia e com os problemas dela e às vezes as coisas passam desapercebido. Às vezes a pessoa tá tão atucanada, ela lê uma mensagem nossa, não responde, pronto, eu já fico criando uma novela na minha cabeça e eu acho que a pessoa tinha que me responder. Não, gente. Só o amor das pessoas nos basta. Quando eu quero ser importante, ter uma importância na vida da pessoa, pronto. Aí nada do que elas fazem tá bom, sabe? A gente tá sempre exigindo e exigindo. E aí, quanto mais eu exijo, mais expectativa eu crio. Quanto mais expectativa eu crio, mais frustração eu vou ter, tá? Então, fala essa frase todos os dias de manhã. Eu não quero ser importante na vida de ninguém. Só o amor das pessoas me basta. Essa é uma frase que eu falo todos os dias. Não liga o celular, não vai olhar, se conecte. Tem gente que fala assim, eu não sonho. Não, você sonha. O problema é que você acorda de manhã, já bota a mão no celular. E aí já vai ler o que tá ali. Aí você sai da sintonia, entende? Que você acabou de vir no mundo espiritual, você sai dessa sintonia. Eu não abro o telefone, eu fico tentando me lembrar assim, o que aconteceu de sonho e eu vou até de olho fechado pro banheiro, sabe? Que eu já sei assim, botar a mão na parede e vou pensar, nossa, eu sonhei isso, nossa, eu vi isso, né? E às vezes eu vou lá no Google olhar para ver o que significava, tá? Fica salva sim, querida, fica salva e daqui a pouco ou amanhã já tá no YouTube também, tá? Eu gosto do YouTube porque dá pra acelerar, né? No começo eu fico enchendo a abobrinha, aí lá no YouTube a gente pode botar 1.5, né? Fica bem melhor, né? Bom, a outra frase que é pro dinheiro. Aconteceu uma coisa muito louca. Muito louca não, né? Eu tava fazendo curso e aí eu vi, porque no curso eu tenho que assistir assim uns 80 vídeos, né? Pra ir pra aula. E aí foi muito assim, sabe? O quarto módulo falava de dinheiro. E o porquê de muitas coisas não acontecerem, isso e aquilo, tudo e tal, né? Ele vai falando de empresas e um monte de coisa. Bom, aí eu tô lá, ele foi fazer um vídeo. Aí chegou um cara e o cara pegou e falou que ele não ganhava dinheiro, né? Que ele achava que ele poderia ganhar mais. E é isso sempre eu pergunto para as pessoas quando eu faço atendimento. Você acha que você poderia ganhar mais do que você ganha? Se a pessoa diz que sim, é porque ela tem competência, ela tem capacidade, ali tem alguma coisa que está segurando ela na não abundância, né? Bom, aí o cara foi lá e meu professor pegou e falou para ele, disse assim, eu vou colocar uma corda aqui no chão e eu vou precificar essa corda. Quando você se sentir confortável, você para. E aí eu vou te dizer quanto que era o valor. Ele andou e aí ele parou e daí meu professor pegou e falou assim, aí o meu professor disse, aí é R$550. É isso que vale o seu curso, R$550? Ele falou, E ele, mas por que você não vende 550? Daí ele, não sei. Daí ele assim, não, eu sei sim, é porque você não quer responsabilidade. O cara comprou por 97, foda-se, agora dá jeito de se resolver, não é assim? Daí ele, Eu falei, aí ele pegou e falou assim, então agora eu vou ficar do teu lado e eu vou te ancorar. Né? E ficou do lado direito, né? Multiplicar dinheiro, pai, lado direito, entendeu? Lado esquerdo, mãe, ganha dinheiro, né? Mas pai é que multiplica, aumenta a fortuna, né? Vai pro mundo. Beleza. Ele parou do lado dele e foi andando na corda. E aí ele voltou, dele assim, nossa, eu podia fazer mais umas 5 vezes essa volta aqui na corda. O que aconteceu aqui? Daí ele pegou e falou assim, é porque eu estou te ancorando. E dentro de mim cabe muito dinheiro, cabe muita responsabilidade, mas cabe muito dinheiro. Naquele momento que ele falou isso, eu entendi. Eu entendi que muito de nós não quer a responsabilidade, quer o dinheiro fácil, e o dinheiro fácil ele não vai vir, né? Ele não precisa ser tão suado, ele não precisa ser difícil, mas difícil não tem a ver com responsabilidade. E eu tava meio assim, sabe, com o meu Instagram, não tava cuidando tanto e não tava criando coisas novas e tal. E foi muito doido, porque eu simplesmente, isso foi de noite, eu escrevi aquilo ali, acordei no outro dia, né? Aí já sabe meu ritual, né? Vou fazer xixi, faço a gratidão, falo que eu não quero ser importante na vida de ninguém e comecei a falar essa frase. Né? E aí a frase é, dentro de mim cabe muito dinheiro. Cabe muita responsabilidade, mas cabe muito dinheiro.
eu faço, às vezes, quando no atendimento, quando a pessoa tem dificuldade com dinheiro, eu faço essa pergunta para a pessoa. Tem gente que fala que o dinheiro bate na cabeça e sai, sabe? Por isso que fala assim, a física quântica fala, você tem que pensar positivo. Não, na verdade você não tem que pensar positivo, você tem que sentir. Quando a pessoa tem o não merecimento, o que que acontece? Ela fala a frase, ela vê o dinheiro batendo e saindo dela, né? Cara, quando eu falo isso, eu vejo a minha barriga crescendo, crescendo, crescendo. É taurino, né? Pensa em comer até o dinheiro tem que estar na barriga, né, gente? É triste. Aí eu fico me imaginando assim, sabe? Crescendo, 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 cheia de dinheiro, né? Então, eu depois vou botar essas duas frases lá, né? Se alguém já quiser escrever aqui, também pode escrever, né? Deixa eu ver se eu dou conta de escrever. E dentro de mim cabe muito dinheiro. Cabe muita responsabilidade, mas cabe muito dinheiro. Não botei a vírgula ali, tá? Mas você pode estar adiantando, depois eu também boto lá nos stories, tá bom? Quando acabar aqui. Então era isso, gente. Nosso papo de hoje, acho que foi muito bom, se a gente conseguir olhar para isso, né? Que o amor exigente, ele não nos leva a nada, muito pelo contrário, ele só nos leva a relações fadadas ao término, fadados à crítica, né? Quantas vezes nós somos exigentes demais com os nossos filhos, é porque nós também somos exigentes demais com os nossos pais, então quanto mais eu cobro de cima, o de baixo também acaba me cobrando, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? Bastante cuidado mesmo do que a gente faz, porque os nossos filhos estão de nossos filhos. Na verdade, eles são filhos de Deus, assim como nós. Então, nós somos todos irmãos nessa humanidade. Então, a gente tem que entender que os filhos são empréstimos de Deus. E a gente, uma hora, vai ser cobrado, né? Vai ser cobrado do que a gente fez com eles. Então, tome bastante cuidado, sabe? Deixe os filhos serem o que eles podem ser. Eu tenho uma amiga minha que ela não queria aceitar de jeito nenhum que o filho queria ser DJ. Isso não vai dar certo, isso não vai dar nada. E briga, e critica, isso e aquilo. E sabe o que aconteceu? Aconteceu que na separação ele ficou do lado do pai, porque nunca teve apoio, né? E eu falei assim, o seu filho poderia ser o Alok, não é? E tantos outros DJs que tem por aí ganham dinheiro. Hoje o menino tá ganhando lá 5 mil reais por mês, né? E pode estar só começando. Então, às vezes, a gente coloca tantas expectativas, sabe, em cima dos nossos filhos. Deixa eles serem quem eles podem ser. Cada um veio do mundo espiritual com uma aptidão. E tratei um menino e ele falava assim, meu pai, eu sou burro. Eu falei, não, você não é burro. Você canta música em inglês, você aprendeu inglês sozinho, você não é burro. Quem exige tanto de você? Daí ele, meu pai. O que seu pai quer que você seja? Ele quer que eu faça medicina, porque medicina dá dinheiro. Eu falei, quantos anos tem o seu pai? 47. Então manda ele estudar, que dá tempo ainda, ele pode se tornar médico, né? Então a gente tem que parar com essas coisas, sabe? A gente tá colocando um peso muito grande nessas crianças. O que a gente precisa dentro de casa é ordem, sabe? Alguém que manda e alguém que coloque segurança para esses filhos, né? Então vamos tomar bastante cuidado, tá? Larga este amor exigente, larga tudo isso, tá? E a gente vai aqui, daqui a 15 dias a gente volta, uma live bem interessante. Eu sempre esqueço, eu escolho o nome das lives, o tema das lives, e eu esqueço, gente, né? Mas é bom porque fica surpresa, daí vocês vão acompanhando ali e a gente vai colocando, tá bom? Olha, não se esqueça de quando você olhar amanhã, quarta-feira, já sabe, dia das cartinhas, né? Peça pro universo que a sua carta amanhã vai vir, tá? E compartilha, gente. A gente vive neste mundo para servir e prosperar. E para eu prosperar também, né? Precisa do quê? Precisa de gente, né? Então, se você quiser, compartilhe as minhas coisas. Eu vou ficar muito grata. Quando você vai lá e assiste, você vai lá e bota aquele coraçãozinho, porque tudo isso é uma máquina que cuida do Instagram, né? E ela olha esse algoritmo, e esse algoritmo diz assim: a Eliane é boa para as pessoas? Pronto. Beleza, a Eliane né? Então, quando eu botar algum videozinho que você gosta, compartilha, gente, tá bom? Ajuda eu aqui também, tá?
Beijo para todos vocês. A gente se encontra daqui a 15 dias e todos os dias tem coisa nova. Amanhã, cartinha, tá bom? Beijão, gente.